Senhoras e senhores, Simões Mancini no 2 em 1. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, 2 em 1 no Instagram e no YouTube também. E claro, sigam o nosso convidado especialíssimo. Estou muito emocionada porque é uma das pessoas que eu admiro muito, da minha faixa etária. É uma daquelas pessoas que me faz recordar a minha juventude. Mais jovem, né? Não deixamos de ser jovens. Pois Bem não, jovitos. Bem-vindo ao 2 em 1. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado, Maria. Obrigado. Não há maneira melhor de começar o meu podcast para ser o nosso podcast ao som desta guitarra. Eu, desde que regressei dos Estados Unidos, é a segunda entrevista que eu levo guitarra, eu não levo guitarra. Que honra! Também é a primeira vez que tu dizes que fazes uma entrevista sem óculos escuros. Yeah. É bom sinal. Yeah, Sinto-me honrado. Porque tenho trabalhado muito, então fico 3, 4 dias sem dormir, como deve ser, fechado no mesmo espaço. Então, para disfarçar o cansaço, né, tenho que, infelizmente, usar os óculos escuros. Mas como ontem fui para casa, porque sabia que tinha a entrevista de hoje, então... Tu estás numa semana muito atarefada, já vamos falar sobre isso. As pessoas que depois acompanharem o nosso podcast vão saber porquê. E dia 22 vai ser um dos grandes dias também da tua vida. Mas para quem não conhece, sigam Simões Mancini, vão saber o que ele já fez pela cultura angolana e com certeza vai continuar a fazer. Dançamos, houve muitas farras ao som da guitarra de Simões Mancini, exímio guitarrista, compositor e uma pessoa extremamente simpática, com um talento extraordinário. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Por todo o talento que tens exibido para este mundo afora, de Angola. É um bocado essa beber da simplicidade dos angolanos, dos cotas, como lancei-me no mundo da música prematuramente. Nem quer dizer prematuramente, o talento também já veio assim bem precoce, porque aos 4 anos já dava, quando engateava, o meu primeiro brinquedo foi guitarra, direto. Esse pormenor até não sabia, contou-me o meu irmão há dias, ligou-me para um programa de rádio, então ele deu-me esse detalhe pela primeira vez, até eu fiquei pasmado. Eu sabia que tinha começado aos 4 anos, mas não sabia que eu engatear o primeiro, meu brinquedo de eleição tinha sido era guitarra. Então, pronto, o facto de ter mergulhado muito cedo para essas leads musicais também, e ser miúdo, né? Como é que começa assim essa tua aventura? Depois dos 4 anos, depois foste crescendo à volta desta guitarra. Como é que foi? Eu nasci na igreja Tocusta, então daquela época era extremamente severa, com muitas regras, com muitos códigos de condutas, e não se podia tocar música de fora. Então, tudo que era música de fora, do parâmetro religioso da igreja, era considerado mundano. Então, imagina, eu fascinava-me o blues, o jazz. Então, eu só tinha, às vezes, 5 minutos para memorizar. E isso desenvolveu em mim uma capacidade de observação musical numa só leitura. E depois foi posta a outras áreas, né? Mas vamos nos concentrar nesta. E foi assim que eu comecei a pegar as músicas do André Mingas, já naquela altura, do Esquezo, dos Jovens do Prenda, como a tourada era mesmo perto da minha casa. Tu eras daqueles que fugia para ir à tourada? Já. Dia à noite, com 8, 9 anos de idade, deixava a janela do meu quarto aberta para ir ver o marido tocar e o Zé Queno. Sim, né? Esses eram os líderes das duas bandas, os guitarristas, e fascinava-me. O guitarrista líder de uma banda era o Zé Queno, compositor, orquestrador, do Jovem do Prenda. Do lado dos Quiesos era o marido, os dois já falecidos. Sim. Então eu ia aí, todo mundo ficava pasmado. Olha esse miúdo, olha essa criança, olha essa criança, o que ele está a fazer? Desde a noite. Estavas ali a beber daquele conhecimento e a delirar com aquela qualidade. Nem me pergunto como é que eu fazia para entrar. Porque era proibido, obviamente. Não sei como é que eu fazia para entrar. E ao chegar a casa,
era uma boa surra que ficava à minha espera. E hoje não podia ficar impune, né? Não, hoje eu sou pai, eu entendo o desespero do meu pai. Então, estás em casa, teu filho de 7, 8 anos, 9 anos não está na cama. Ele tinha o hábito de se levantar sempre, né, à noite para ver os filhos. E não me era encontrava. Sempre tu, nunca estava. Sempre eu. Sempre eu. Mas ele depois descobriu para onde é que tu ias e porque é que tu lá ias. Ele sabia. Depois a minha mãe teve que ficar lá com ele. Então, Nicolau, então tu não estás a ver que este miúdo, desde que ele nasceu, as primeiras palavras que ele falava é vioia, 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 papá, vioia, vioia. Esse miúdo não é lumpen, não é bandido, ele não está metido em nada, ele só quer a música dele. Deixemos que ele encontre a arte dele. Foi assim que meu pai começou a atenuar. Então, e pronto, quando ele começou a fazer isso também já era tarde, não deu para acompanhar porque eu perdi aos 11 anos. Então, ao perder aos 11 anos, eu fui forçado a mergulhar no mundo dos adultos, porque a família do meu pai, por tradição, I don't know, por costumes, quais são as tuas hábitos, todos eles são do Bengo. Minha mãe é da Mushima, meu pai era do Calumbo e dividiram as coisas todas. Sim. Ficamos sem nada. Não acesso à conta bancária. Da noite por dia foi um calvário, Maria. Da noite por dia. Então, meu pai, que era aquele sábio da família que congregava todo mundo, de repente, o apaziguador. De repente a casa era um deserto. Ninguém mais aparecia. Começamos a passar dificuldades. E eu interrompi a minha pré-adolescência. Era criança. Sim. Para começar a pensar anos. como adulto. Sim. Tem que fazer alguma coisa, E o que eu vi que estava nas mãos, era a guitarra. Era o teu dom. Então, mais uma vez recebeste esse chamado. Exatamente. Então comecei a correr atrás de tudo que era sala de ensaios. Eu conheço de todos os cotas, a sala de ensaio dos merengues, a sala de ensaio dos fachos, os quesos, os jovens do Prenda. Os fachos era aí no Largo das Escolas, na banda de música, dos jovens do Prenda, aqui na clínica da Mutamba, onde era, já não sei se continua a ser. Dos jovens do Prenda, não, dos jovens do Prenda era ali, dos Queso era onde é a Praça de São Paulo, naquelas imediações. O instrumental 1º de Maio é aqui. Olha que memória. Do Palácio de Ferro. Vamos falar sobre o Palácio de Ferro e porquê que estamos aqui hoje. Aqui agora de repente falei sobre isso, veio-me um filme, meu Deus, quase que bem miúdo, saía o Teddy, que era o guitarrista do instrumental 1º de Maio, acolheu-me e através dele entro para a Rádio Nacional, que eu fiquei quase um ano, na casa da minha tia na Vila Alice, saía da escola. Todos os santos dias, antes de ir almoçar, eu batia a porta da Rádio Nacional. Por favor, deem-me uma oportunidade, eu sei tocar. E não era o usual. O usual eram os cantores, né? Os compositores, um miúdo. De 11 anos, com uma guitarra na mão, na altura já tinha 13, 14, a pedir uma oportunidade, porque não tínhamos o YouTube, a internet. Era a exposição da altura. Exatamente, estávamos já muitos anos-luz disso acontecer. Então a exposição que nós tínhamos era o auditório da Rádio Nacional, da Sala Pior, e o programa infantil também da TPA. Sim, sim. Eu disse, olha, é aí onde que eu vou ganhar visibilidade e vou expor o talento que eu carrego. Mas tu com essa idade já pensavas em ter visibilidade? Já pensavas em mostrar esse talento? Eu já sabia desde cedo o que eu queria ser. Era daquelas coisas raras de acontecer. Desde a minha tenra idade, eu já me via tocar. Precisamente na tourada onde eu ia,
sim. Eu já me via lá, eu via os mais velhos lá, eu sozinho, os miúdos, outros mais velhos a namorarem, outros a fumarem. Tu pensavas, um dia eu vou estar ali. O foco era ali, aquilo fascinava-me, os instrumentos, os órgãos, as baterias. Eu disse, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou estar ali. E conseguiste? E consegui. Pisei os meus pés no palco da tourada. Yeah. Mas em que ano é que foste aceito na Rádio Nacional? Porque eventualmente abriram-te as portas, não é? Quase um ano depois. Quase um ano depois, tinha um senhor que era o responsável da Sala Pio, que também já faleceu há uns anos atrás, o Otaviano Correia. Sim, sim. Ela até já conhecia. É o Simão, né? Chamava-me Simão na altura. Aquele miúdo, digam que eu não estou. Pensa que eu desisti? Tu ganhaste pela persistência? Nunca. Se é uma das armas que eu tenho na vida, a resiliência é o meu nome, o meu sobrenome. Eu, quando estou focado numa coisa, vais até o fim. Vou até o fim. Vou até o fim. E depois, dei conta que o meu mestre já tinha feito algumas coisas lá no estúdio, no auditório. E eu disse, mas dá-me só uma oportunidade, vou tocar ali. Disse, não, eu vou te levar. Da primeira vez que foi introduzido o top dos mais queridos a nível nacional, sim, sim, sim. Eu acompanhei a gravação do concorrente de Malange, Menigildo Melo, não me esqueço. E sabes em que ano foi isso? Ainda te lembra? Os anos 80, né? Mais para o princípio dos anos 80. Yeah. E foi assim que eu entrei. Afinal, miúdo é bom. Yeah. E o pai ouve falar de mim e fica doente. Eles tinham o grupo SOS. Exato, naquela altura. Fica doente na mesma altura o guitarrista deles, dos SOS, que hoje é o segundo comandante-geral da polícia, o meu amigo Ferreira. E estava mesmo muito, muito, muito doente. E eles tinham um show extremamente importante, eu acho que era para uma companhia francesa, e não se podia adiar. Olha, já entrei com fogo, debaixo do fogo. Com o Eduardo Paim, na altura Eduardo Paim era o senhor Eduardo Paim. Já naquela altura já estava a dar sinais de que efetivamente seria grande, mas já era o Eduardo. Sim, exatamente. Os SOS era como foi há uns anos atrás, SSP, os Sex Love. Sim, sim. Né? Era a semelhança do Safra Sound Star. Exatamente. Eram as referências. Referências para os jovens, para as nossas festas. Exatamente. E lá o Eduardo disse, olha, esse miúdo, faz um teste aqui, faz assim, agora toca assim, tudo que ele pediu-me para fazer, eu fiz. E deram-me essa oportunidade que eu fiquei 3 dias sem dormir, miúdo. Só para decorar essas músicas todas? Para apanhar tudo. Não tinha gravadores, nada, aquilo era dar, eu apanhava, treinava, princípio, meio e fim, com todos os arranjos, e os solos, a maior parte, não, todos preconcebidos já, que era mais difícil. Sim. Porque já estavam, o esquema da banda estava montado à volta disso. E tu tinhas um padrão que tinhas que seguir? Eu tinha que me adaptar. E assim foi. E a tua mãe, o que é que disse nessa altura? Eu já tinha deixado de ver com a minha mãe muito cedo. Eu fui, comecei ficava com a minha tia. A correr atrás do teu sonho. Depois acabei por viver com o Eduardo Paim. O Eduardo Paim é meu irmão mais velho, o que apanhou-me nessa fase de transição, né? Para a fase adulta. E passou-me valores, muita coisa que eu sou hoje. Até hoje tens esses valores. E depois, a partir daí, a tua carreira deslanchou. Desde o primeiro dia. Foi uma dádiva mesmo. Desde o primeiro dia fui abraçado. Sou dos poucos miúdos que começou mesmo miúdo. Em termos de cantores, tem que considera mais sérios, né? Mas músicos, era raro. Nem hoje acontece. Era daquelas coisas que não se dá todos os dias. E eu, no meio dos mais velhos, então aprendi a ouvir mais e a falar menos. E isso forjou em mim uma aptidão para o conhecimento. Né? Para o autoconhecimento. Para o autoconhecimento, e para
uma experiência interhumana, e hoje só de ver eu consigo fazer análise do que a pessoa é rapidamente. O que a pessoa quer de ti também. Depois, a partir daí, com que bandas é que tu tocaste, com que aqueles artistas que tu já admiravas em miúdo, com quem é que tu tiveste assim o prazer de tocar? Quase todos. Depois surgiu o Jacinto Chipa. Sim. Para aí 86. 86, o Jacinto Chipa. Já não me esqueço. Irmãos Almeida. Os Irmãos Almeida, muito mais tarde. Já muito mais tarde. Ruca Van Dunen, fizemos, Ruca Van Dunen. Cirineu Bastos, Elisa Barros, Dionísio Rocha, Minguito da Sanfona. Antes de chegar ao Eduardo Paim, eu consegui uma escassa vez entrar nos estúdios da Rádio Nacional e toquei órgão. Porque eu sou muito instrumentista, então aprendi vários instrumentos. Já com os meus tios, que depois podemos falar sobre isso ao longo da conversa. Claro que sim. Portanto, então fizeste como se fosse uma lista de todos aqueles com quem tu querias tocar e fizeste um checklist e conseguiste chegar aos teus ídolos. E depois aquilo começou a vir naturalmente. Sim. Ouviram falar de mim. Vamos lá buscá-lo. E as características, o testemunho que davam, atiçavam, dizer, não, isso não pode ser verdade o que estás a dizer. Né? Então, muitos naquela de curiosidade de ver, acabavam por ficar mesmo aí retidos, apaixonados pela arte, né? que ouviam. E a energia também natural, que emanava. Quando é que tu começaste a pensar em internacionalizar a tua carreira? Desde cedo, porque paralelamente a isso eu ouvia os Dire Straits, os Pink Floyd, B.B. King, U2 um bocadinho mais tarde, George Benson. Eu disse, só grandes nomes, só grandes, né? Tivemos a sorte de calhar mesmo na época dos mestres. Sim. E forjou em mim essa vontade de ser alguém além fronteiras. Depois também chegava as músicas de Cabo Verde. Algumas coisas naquela altura, muita música de Cabo Verde, Portugal, as músicas do Senegal, dos Camarões, do Congo. Consumíamos naquele tempo mais música africana, não é? Com as nossas raízes, muito mais do que consumimos hoje. E pouca gente sabe que Angola é responsável pela rumba congolesa. Na verdade, a rumba congolesa é angolana. Os fazedores originais da rumba congolesa, os guitarristas, são angolanos. Conta-nos um bocadinho dessa Só que nós, com essa história dos complexos culturais, e não sei das quantas, que ele imigrou, foi para o Senegal, foi para não sei o quê, já não pode ser acolhido como natural, né? Já é visto como uma angolanidade distorcida. Nisso nós perdemos muitas coisas em termos de cultura. Muitas coisas, mas a rumba congolesa é angolana. Aliás, é só um dia chamar o Samanguana, ele vai falar com propriedade sobre isso, porque o Samanguana foi do grupo do Franco. Exato. Então, mesmo os cantores do Franco, da rumba congolesa, eram angolanos. Então, bebíamos disso. Aliás, Cabo Verde, dos anos 70, a musicalidade era de influência angolana. A música congolesa era de influência angolana, dos dois Congos. Era de influência angolana. Muita gente não sabe, mas Angola tinha jogava um papel importante. Tinha muita força. Muita força culturalmente na região. Sim. Muita força. Qual foi o teu primeiro espetáculo fora de Angola? Fora de Angola foi uma viagem com os irmãos Cafalas, em Glasgow. É um festival que chamava Frontline Festival. Em Glasgow? Na Escócia. Sim. E não me queriam deixar sair de lá. Porque eles... um insólito, eu não sei o que aconteceu. Eu tocava guitarra elétrica
E a minha semelhança, eu nunca tinha visto nem ouvido nada do Jimi Hendrix. Mas os jornalistas eram unânimes. Esse é o novo Jimi Hendrix, novo Jimi Hendrix. A maneira como eu equalizava a guitarra, o amplificador, a minha maneira de fazer os bendings, a vibração, os vibratos. Tu não davas conta, mas as pessoas ouviam Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Esse miúdo é o novo Jimi Hendrix. Tem que ficar aqui. Eu naquela da nostalgia do país. Não, tem os meus amigos. Minha família tem que voltar. Arrependi-me. Eras muito jovem na altura. Miúdo! Jovem! Mas arrependeste de verdade ou foi uma fase? De verdade mesmo. De verdade. De verdade, arrependi. Achas que se tivesse ficado lá, a tua carreira tinha sido diferente? Embora os irmãos Cafalas tinham tido uma grande oportunidade, eles seriam o que foi a Cesária Évora, muito antes da Cesária Évora, porque tinham 2 managers britânicos com contactos extraordinários. Nós tínhamos uma digressão para os Estados Unidos de 6 meses, 3 meses para além dos Estados Unidos, 3 meses na Europa, com casa, vivendo, para mim, eu sozinho. Jovem, na altura. Com tudo. Só que nós vivíamos na época do Partido Único. E não se podia fazer nenhuma movimentação. Sem autorização. Contrato sem autorização, lembras dessa época? Sim, claro. Então, o diretor artístico vendeu a nossa sorte. Vendeu a nossa sorte para o capeta. Ele, por inveja, não nos deixou se ingrar. Não vos deixou ir? Não. E durante muito tempo não se podia falar por causa das represálias. Sim. Eles contaram um bocadinho depois de eu ter imigrado para Portugal, em 1990. E foi aí que, eu acho que em 91, 92, que o Moisés Cafala falou comigo. Explicou, não, miúdo, tu tinhas tudo, gostava muito de ti. Tinha já escola para ti, residência, casa, carro naquela. Meu Deus do céu, isso não se faz. Tu, embora não soubesses do que realmente tinha acontecido, pensaste que o teu lugar era muito mais do que Angola e por isso é que emigraste para Portugal. O destino chamava-me. Em todos os sítios que eu passasse, tinha sempre esse tipo de proposta. Em França, em Espanha, mesmo na Coreia, depois de Glasgow, fui para a Coreia, no Festival da Juventude, Festival Internacional da Juventude. E ali conhecemos muitos músicos. Todos eram vários contactos. E tu pensaste, eu posso fazer mais do que estou a fazer agora. Como é que foi a tua vivência em Portugal? Quanto tempo é que ficaste em Portugal? Muitos anos. Acho que foi 95 anos. Porque em 95 eu lanço meu único álbum 50-50 e depois vou para a Espanha, onde eu fico 2 anos e meio. Também é beber de outras águas, outra experiência. Flamenco, gostava muito de flamenco, então queria estudar flamenco. Quantos estilos tu consegues tocar assim? Acho todos. Todos, né? Tu tens um ouvido muito, muito bom. Eu posso ouvir e dizer, esse é Lá menor, esse... Como se chama o ouvido absoluto, tens um ouvido absoluto. Esse é o instrumento e tal, porque antes de eu entregar-me com o Eduardo Paim e aparecer nos bastidores, vamos assim dizer, entre os 5, se a memória não me falha, até que o meu pai morre, 5, 11 anos, eu fiquei a aprender muitos instrumentos. O meu tio, que eu estou a fazer os teus tios, o meu tio, um dos irmãos do meu pai, era mestre da banda de música. Ensinou-me a tocar clarinete. Na tua igreja? Era mestre da banda de música da igreja? Já não na minha igreja, ela é da igreja metodista. Certo. Eu cresci entre a toquista e a metodista. Eu gostava muito da metodista porque ninguém me proibia de nada. Então era a minha igreja preferida. Tinha piano. na metodista de Solibengo. Na estrada de Cadeira.
Lá tem um piano de cauda, não, de upgrade, piano. Então passava as tardes ali a tocar. Era o meu passatempo, os meus momentos preferidos. Então o meu tio ensinou-me a tocar clarinete. Depois já aprendi flauta. Flauta doce? A clássica. Clássica. Yeah. Que era o que mais a banda de música também tocava. Sim. Aprendi a tocar piano, bateria. Com 10 anos já tocava bateria, 9, 10 anos tocava bateria na igreja. Então tu não eras daquelas típicas crianças que ficavam na rua a jogar futebol, a andar de trotinete? Não. Isso não era para ti? Tu estavas ali dentro, no teu mundo? Eu nem sei nadar direito até hoje. Só nas cordas de um violão? Só o meu passatempo era esse. Olha, vamos passear, vamos ao jardim. Ok, posso levar a guitarra? Ok. Todo mundo a brincar. Eu, vamos à praia. Quanto tempo é que isso vai demorar? Nada, não queria saber. Praia para mim era a guitarra em contato com o pôr do sol. Com aquele ruído, aquela cantoria das ondas do mar. Então, mais que um instrumentista, também és um poeta, não é? Tenho. Porque tu fazes as tuas composições também a pensar no belo, nessa composição de que é o belo, não é? É verdade. Então, se calhar essa facilidade de tocar vários instrumentos também forja a personalidade, né? Sim. Desenvolve o intelecto, sabes? Porque não é nada fácil, tem que saber dividir as coisas, porque a inteligência para tocar isso é outra, para tocar piano é outra. A técnica de sopro outra. É outra, bateria mais ritmo, já envolve os 4 membros, né? Sim, exatamente. Os inferiores e os superiores. Sair do toda baixo. Toda uma sensação de ritmo que é diferente também. E depois vou também para o saxofone tenor, não? Já que estamos a falar dos instrumentos, para uma espécie de autobiografia, não é? Mas tem que ser, é para isso que... Saxofone tenor, eu infelizmente paro de tocar o saxofone porque fiquei com bronquite, tive uma bronquite aguda, eu acho que é isso que se chama. Sim. É que impediu-me, estava até dificuldades para respirar, como deve ser, então pus o saxofone de lado, aprendi órgão, acordeon, sanfona, harmônica. São vários. Agora, depois mais tarde aprendi cavaquinho. És mais do que 2 em 1. Yeah. Por isso é que estás aqui, mas és muito mais do que 2 em 1. Yeah. Falando dessa tua trajetória musical, eu vejo que também, apesar de teres sido consagrado cá em Angola, e és muito conhecido, és muito querido também, mas eu sinto em ti alguma nostalgia por Angola provavelmente não ter dado aquilo que tu esperavas. Estou certa disso? Yeah. Uma nostalgia que aprendi a conviver com ela. As pessoas perguntam, mas Simões, como é que tu não tens prémios? Alguma coisa não está certa. Isso é uma resposta que eu não posso e não estou em condições de responder na primeira pessoa, porque eu não forjo prémios, não atribuo prêmios e não sou conceptor desse tipo de concurso, instituições voltadas para essa área do reconhecimento. Portanto, não me cabe a mim, tudo o que devia fazer, eu acho que fiz. Muita gente parou-me na rua, pessoas idôneas, intelectuais, estou-me a lembrar no Alvarado, um senhor idôneo que vem-me à distância, disse, tu és o Simões Pacini? Só o senhor começou a lagrimar. Eu não entendo, tu devias ser rico, tu devias ser a referência desse país. E eu não sei porque as pessoas não te dão aquilo que tu mereces. Eu disse, olha, fazem-me sempre essas perguntas, eu não sei. Não sei o que dizer, não sei o que responder. Mas tu achas, bem no fundo do teu eu, que tu és merecedor de prémios, de receber prémios? Deverias ter recebido algum prémio? Eu não sou voltado para essas coisas, mas tenho necessidade de responder as perguntas que me colocam.
Sim. Então, voltado para essas perguntas colocadas inusitadamente, pessoas de mais pertencentes aos mais variados segmentos da sociedade, tem que fazer a avaliação de critérios, atendendo aos critérios de escolha e de atribuições de prêmios. Eu acho que sim. Tu devias ter subido. Há muito tempo. Mas nunca trabalhaste para isso? Mas sentes-te merecedor por todo o trabalho que tu já fizeste? Ao contrário do que está hoje pré-padronizado, em que os músicos, os cantores já vêm com aquela eu tenho que ser famoso, eu tenho que trabalhar para ter um Range Rover, tenho que trabalhar para ter um prêmio, para ser visto, ter 1 milhão de visualizações. Nós não tínhamos isso, eu seguia uma voz, uma intuição apenas, um chamado. Era um misto de chamado, de missão e de propósito, também, como já falei no início da nossa conversa, com a necessidade de sustentar a minha mãe, de me autossustentar, sabes, de cuidar de mim mesmo, porque fui abandonado, né? Vi-me sozinho. Tiveste que fazer homem muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Vou falar de algo que te vai deixar triste, e é pela primeira vez que eu vou dizer isso, porque eu já sabia, tinha essa intenção que a nossa conversa ia ser muito profunda. Aqui ao lado, Mutamba não é muito longe daqui. Não. Que é a Baixa da cidade. Porque, deixa eu ver, obras públicas. Sim. Yeah. Tinha um restaurante que eu acho que até hoje existe. Eu já cheguei a comer no lixo. Yeah. E ninguém te ajudou naquela época? Mas tu tivesses força para chegar até aqui? Yeah. Lembrei-me, porque aqui está-me a trazer muitas recordações. Boas e más. Yeah. Eu saía do Casquel a pé. Do que eu estava à procura eu não sabia. Eu só sabia que era o destino que me guiava. E a força. Quando muita gente veio falar comigo, Simões, eu quero parte de ti. Tens que dar pelo menos, nem que fosse 5, 10% do que tu tens. Vocês não sabem o que pedem. Porque todo talento traz consigo um suporte para encaixar o talento. E vocês não iriam suportar o que eu suportei. O que o talento obriga a suportar. Exatamente. Que a nossa crença daquilo que queremos realmente nos leva a fazer. O que não me destruiu a mim, a maior parte de vocês iria destruir, porque as vossas motivações são erradas. E quando a motivação é errada, é muito fácil cair na corrupção, de caráter, de índole, prostituição e vender os seus próprios ideais. Quando os tem. Quando os tem. E eu tive. E por isso hoje estás aqui, é uma honra muito grande estar aqui contigo, acredito. Estou fascinada com a tua história. 10%. Não sei se tens tempo para isso, mas estou com vontade de falar. Eu acho que também por legado dos meus filhos, é bom que saibam. Porque alguém um dia em privado disse, o teu talento foi muito fácil. O meu foi trabalhado, o teu não custou nada. Eu disse, não sabes do que falas. O facto de eu ser calado não quer dizer que não tenha uma história por detrás. Aliás, a maneira como eu toco, como eu transmito, tem história. Tem muita palavra. E é por isso que as minhas guitarras sempre foram complementos dos cantores. As tuas guitarras falam? Falam. Quando a gente vê...
tem blues, tem tristeza, são saudades do país. Tem sentimento. Tem sentimento. Na altura que ele fez isso... Estás-me a deixar arrepiado. Eu estava com muita saudade da minha mãe. E vivíamos juntos na Damaia, em Portugal. Ele subiu, nós tínhamos uma vizinha que era amiga, eu acho que em 20 minutos. Quando ele desceu, encontrou o solo feito. E essa compilação do que ele não disse na música. Eu gosto de fazer os solos. Se o cantor, a sua mensagem chegou até o terceiro verso, as minhas guitarras são o quarto e o quinto verso, ou sexto verso. Tu completas a mensagem. É por isso que eu sou dos poucos guitarristas, se não o único mesmo na minha geração, que tem 2 minutos só de guitarras nas músicas. 1 minuto só de guitarras na música. É muito normalmente hoje são 8 compassos. Eu tinha 16, 32, mais do que 32. Porque a tua guitarra tem muito a dizer. Quando o velho vai, eu passei a falar pouco, não falava. Então toda a minha tristeza eu canalizava na guitarra. Se estivesse triste, não falava com as pessoas. É como se fosse a guitarra para ti uma extensão. É uma extensão de palavras, de comunicação. Então, e depois descobri também outros grandes comunicadores, o Clapton, o Mark Knopfler. Tu vês aquilo, Jimi Hendrix era... Nós ficamos ali horas a ouvir. E é uma emoção completa. Tu vês, epa, ele está a tocar, mas começa a criar imagens na tua cabeça. Sim. Na tua cabeça. A viajar. Isso. O instrumento que penetra na alma é quando tem essa capacidade de gerar imagens de momentos. Tu te lembras da namorada, te lembras do teu pai, te lembras da tua mãe, te lembras daquele jardim onde passeavas, te lembras até do momento que estavas triste sozinho, algo que querias falar com alguém, não consegues, não conseguias falar. Essa arte de introduzir emoções nas cordas é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. Tu és um filho de Deus, pródigo. É dádiva de Deus. Então, eu acho que também o prêmio é mesmo isso que estás atrás. Quer dizer, reencontrar pessoas como tu, anos depois, que foram bebendo dessa energia toda, e depois trazer depoimentos como esse. Quer dizer, vês que essa entrevista, ela era mais para lá do profissional, quer dizer, é uma transmissão humana de valores, tá? Por meio da arte. Ela cura, restaura, revitaliza, não sei se disse bem em português, eu tenho muitas línguas aqui na minha cabeça. Ainda bem que estás a gostar da nossa conversa, ainda bem que estás disposto a partilhar momentos muito íntimos da tua vida. Muito obrigada por isso. E temos mais uma coisa para falar, e por isso é que estamos aqui no Palácio de Ferro, esse ícone da cultura também, aqui em Luanda. Porque tu vais daquilo tudo que tu és, eu já não consigo perceber se tu és compositor, és musicólogo, és uma pessoa dos 1000 ofícios, mas um trabalho de alma espetacular. Tenho muitas, as pessoas não sabem, mas eu tenho muitos trabalhos. E como compositor e também autor, aí conhecidos. Por exemplo, tem uma música dos Kassav, Num Pabizon Soir, que é do álbum All You Need Is Love, All You Need Is Zouk. Os Kassav, depois de muitos anos, viviam só dos êxitos passados. Mais de 30 anos, se não estou em erro, 25 anos, que não tinham um hit. E essa música passou a ser um hit internacional. Para quem não conhece, porque a maior parte dos nossos inscritos são jovens e não conhecem Simões Vancina, nem conseguem perceber a minha emoção de ter aqui comigo hoje.
Eu acho que é. A música é minha, escassado. Simone, estamos aqui no Palácio de Ferro por um motivo muito especial. E eu estou maravilhada porque aceitaste o meu convite dias antes de tu lançares uma obra literária. Como é que surge esta aventura na tua vida? Também tem que recuar no passado, é tudo resultado de compilações, de vivências, de legado do meu pai. O meu pai era um pacificador, era um homem de cultura e era um homem de família. Era ele que sabia congregar as diferenças, consertá-las e fazer manutenção dessas diferenças, congregar caráteres, personalidades dentro da mesma família, distintos, e eu via como ele resolvia os problemas dos familiares com uma naturalidade, com um sorriso. Eu tinha tias gêmeas, uma delas até era a mãe do primeiro comandante da Marinha de Guerra, o Orlog, era meu primo irmão. Aquelas quando vinham, era só para bater. Braço. Aquelas tias. Quando as visse, já era problema. Era fugir. Fugir, saltar, pular o muro. Pernas para que quer. My God, era um boi de chapada. Mas o meu pai era bom de diálogo. Era um pacificador. E dialogava muito bem. Então, antes do meu pai juntar-se à minha mãe, teve outras mulheres. E a minha mãe pôs o meu pai no bolso, com aquela sabedoria milenar. Conseguiu-te contornar. E não é que ela não fosse uma mulher que dialogasse, não. Ela tinha uma capacidade de fazer a leitura dos tempos e do momento. Quando meu pai estivesse agitado, eles trancavam-se no quarto e não se ouvia nenhum barulho. E essa imagem ficou comigo até hoje. E tu a tentar perceber o que é que se passava ali. Que ele, quando saísse do quarto, estava mais... Levezinho. Levezinho. Até perceber que a senhora Laura, minha mãe, é que também tinha essa sabedoria de acalmar, né? Sim. Como eu escrevi no livro, transformaram um leão irado, né? Num gatinho domesticado. Um gatinho domesticado, exatamente. Então, isso marcou. E também, não sei porquê, desde muito cedo, os mais velhos vinham ter comigo, eles abafavam comigo os problemas dos graúdos. E saía em mim uma facilidade de dar soluções, atribuir soluções através de sabedoria. Eu acho que aquilo de forma natural já estava bebendo do meu pai e também forjou a vida, exatamente. Forjou a minha personalidade. Então, nisso, eu já dizia, não, eu acho que eu gosto de ver as pessoas felizes, né? Não só por meio da música, mas tinha essa missão, esse chamado paralelo, né? De fazer manutenção das pessoas, das famílias, congregá-las. E em 2016... Começaste a pôr no papel? Comecei a pôr no papel. Ainda vivia com a minha família lá nos Estados Unidos. E aí comecei a escrever um livro. Não, eu estou a ver que as famílias estão doentes. Há uma necessidade de alguém falar de verdades que elas não sabem. E de que muitos, por falta de coragem, não querem falar. Porque hoje fala-se muito daquilo que é mau. Daquilo que faz mal, das invejas, das intrigas, Isso. mas aquilo que é preciso as pessoas saberem para se tranquilizarem, para distribuírem amor, é muito complicado, muito é muito complicado, difícil. Muito complicado. Muito difícil. Então, eu via, mas por que os relacionamentos de outrora duravam mais, os de agora? É tudo muito fictício, os amores são muito superficial, né? muito relâmpago. Amo-te e... 2 dias depois... Odeio-te. Não me faças rir. É verdade, Maria. É verdade.
Agora tem a moda de vou mostrar que amo, tatuagem. Logo a seguir, arrependimento, já quer sacar. E a tatuagem nem sempre sai. Já tapa, faz um dragão. E há uma outra tatuagem por cima da coisa. E depois tem aí uma mensagem subliminar, que é o que dizem. Não, curar o amor com outro amor. Isso é mentira. Mas e por que o título do teu livro? Casamento, a grande guerra do século XXI. Sim. É mesmo para chocar a sociedade. Precisa de choque. Porque, Maria, eu dei-me conta que os doentes nos hospitais, como é que chama? Como é que se diz? Estado terminal. Que há necessidade de serem reanimados. Estado terminal. Exatamente. Né? Em estado terminal, eles precisam de choque. Essa sociedade precisa de choque na mente. Para ver se desperta. Exatamente. E normalmente é confrontar com um tipo de linguagens que não gostam. Está a me ofender. Mas só te está a dizer a verdade. Exatamente. E a verdade às vezes dói. É isso mesmo. É isso mesmo, que é para chamar a atenção. Porque se eu pusesse essências, como um sócio meu me estava a sugerir, seria um tipo mais virado para filosofias. E as pessoas não iriam acatar, já pela capa, a essência do disco. Então é uma linguagem mais terra a terra. Mais terra a terra, verdadeira, mas vai tocar, vai nos fazer pensar realmente de dentro para fora. Yeah. E que acreditas que possa mudar algumas pessoas, algumas mentalidades. Tem lá muita sapiência, porque já li muitos livros, mas não encontrei nesses livros denominados de autoajuda as raízes. Por quê? Tá bem, tem que se lidar com uma pessoa assim, a mulher desta natureza, o homem desta natureza, até tem um que diz que é a mulher de Vênus, ou o homem de Marte, ou vice-versa. Um escritor internacionalmente muito bem sucedido neste quesito da escrita, da autoajuda, da sentimental, mas... Não é isso que te move? Lês aquilo, 2 meses depois voltas a estar caseiro. Mas por quê? Por que isso é assim? Por que isso é assim? Depois também a nossa história tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa vivência, com o nosso meio, com a nossa guerra civil, com o colonialismo. Quer dizer, temos muitas nuances completamente diferentes do resto. Estou a gostar. Estás a falar dos itens do livro. Até parece que o li já. E tu nem o trouxeste. Exatamente. Eu falo das causas, as causas das rupturas e das causas de que por que muitos até estão em guerra e não sabem, porque muitas dessas causas são elas inconscientes, elas estão enraizadas no subconsciente. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma causa enraizada no subconsciente. Uma violação na tenra idade, ela está lá no subconsciente. Mas a necessidade de tocar a vida para frente, tu já não te lembras. Né? Sim. Mas cada vez que vais para te aproximar de alguém ou te envolveres com alguém, o subconsciente tem esse alerta. Começa a dar esse alerta. Então, a pessoa torna-se agressiva, irada, desconfiada, quer dar, e depois a mesma coisa que deu também já quer de volta, tira. E acaba por não desenvolver. Porque ela é insegura, acaba por não desenvolver e o parceiro ao lado não entende. Ou a parceira. Isso gera o tal conflito da incompreensão. Mas por que coisa? Ela também não sei, eu sou assim, eu sofri, eu também quero o meu momento para mim e tal. Eu não me sinto segura a dar, a entregar tudo de mim para outra pessoa. São eventos do passado. Né? Coisas que, exatamente, que as pessoas não sabem, mas porque eu estou em guerra. Outros são problemas hereditários. Que também não sabemos. Não sabem. Outros são problemas históricos, de famílias passadas, problemas passados, de pessoas que nós nem conhecemos. Exatamente. Mas que fazem com que nós tenhamos esses traumas enraizados. Exatamente. Os nossos fatores, os fatores místicos, e não vamos ficar dar a volta, esse livro não dá a volta. Mesmo ele vai direto ao assunto. Da geração, vamos assim dizer, alguns patriarcas, que foram aquelas casas que a gente sabe,
Epá, e isso não funciona sem troca de moeda. O que quer ser? Não quero ser, quero ter isso. Quero maior fertilidade no meu campo e tal. Em contrapartida, eu dou aquela quarta geração que ainda não existe. Pois é. E calhou no infeliz. Né? Super inocente. O que é que eu posso dar? Não, todas desta geração vão casar, mas vão se divorciar. Troca de moeda. Se eu estou a falar mentira, que alguns mais velhos depois me procurem. Mas nós sabemos que esse país tem essa mística. Quem finge não saber, quer dizer. E há muitos cotas que sabem porque dos abortos constantes das doenças, netos, das doenças de infertilidade, doenças mentais. Exatamente. Muitos cotas sabem disso. Então, eu destapo essas cubas todas. Mas essas cubas não podem ser todas destapadas aqui, porque eu quero que as pessoas venham dia 22 para comprar o teu livro, que vai ser aqui no Palácio de Ferro. Conta-nos mais como é que vai ser, a que horas abrem os portões. Vai ser nesse palco, aqui às 17 horas, entrada livre. Quanto é que vai custar o livro? Já baixei. Já baixei para 12 mil. Tu vais estar cá a partir das 17 horas para dar autógrafos, para fazeres a apresentação também formal do teu livro, para cantares um bocado. Aliás, desde o período da manhã que eu estarei já aqui para resolver todo aspecto logístico e técnico. Queres dar aquele teu toque pessoal? Eu é que vou fazer o som. Então... Quem vão ser os convidados dessa noite? Para além, claro, da tua ilustre presença, quem é que mais? Dodô Miranda. Quero ver se consigo trazer o Tote e o Totó. O Walter está confirmado também. Depois, aqueles amigos meus, família. Que vão aparecer, né? Dar um apoio. Na percussão, o maior baixo, o maior bass, que foi formado por mim, o miúdo hoje, que é dos melhores baixistas em Angola. Que é o baixista residente do Paulo Flores, do Yuri. É como está cá. Então também vai juntar-se a mim. A tua entrevista no 2 em 1 vai ser a primeira que vai ter 2 partes. Eu já vi que sim, estamos há muito tempo. Porque nós começamos, ainda havia um bocadinho de luz do sol e nós agora já estamos com a luz totalmente artificial. Outra. Uau. Acho que a única coisa que sobressai é realmente a luz que tu tens, a tua alma é muito generosa. Muito obrigada por isso. Também já não ainda estou a aparecer aí, dá para ver? Ou já desapareci? Aparece sempre. Uma última questão, claro que não vai ser uma das últimas conversas que nós vamos ter, porque eu já senti que vamos conversar mais vezes, vamos falar mais vezes. Maria, quando me convidares, centra-te só. Queres saber o que é Deus? A minha biografia... É verdade, tens de começar a trabalhar nisso. A minha biografia, ela é pesadíssima, dentro e fora. Como tu disseste, tem um lugar que tens de deixar para os teus filhos e para a nova geração também. Mas, para deixar aí uma curiosidadezinha, né? Podemos falar um bocadinho dessa, para fechar. Sim, com certeza. Biografia, né? Pode ser. Quem é o Simões Massino? Eu acho que devem estar se perguntar, mas quem ele é? Maria está aí toda derretida, quem é? Quem é? Olha, eu trabalho com a nova... velha, sempre trabalhei com a velha e nova geração. N-Sex Love O2, produzido por mim. Discos do Carlos Buriti, os 3 últimos tem também lá a minha mão. Vai sempre ficar gente por fora, não me levem a mal. É muita gente. Depois, quando escreves a biografia, não te esqueças de mencionar isso tudo. Quer dizer que foi no 2 em 1 que tu pensaste em fazer a tua biografia. Fora, já falei de Caçava, Wycliffe Jean, produtora que produziu Maria, Whitney Houston, Carlos Santana, Cassandra Wilson. Falaste em Whitney Houston também. A Whitney Houston foi produzida pelo Wycliffe Jean, que trabalhou comigo. Richard Bona, Loco Wakanza, Rui Veloso, Carlos do Carmo, Sara Tavares, Chutos e Pontapés, o GNR num projeto que a gente fez, Paulo Gonzo. Tipo,
Egito, Paris. É de jogar. Vou fazer diferente. Para fechar os 2 em 1, pergunta que gostaria de ter gostaria que tivesse feito. Eu quero que qual é a Você só feliz. Tens uma alegria selvagem. Simões, muito obrigada. Obrigado, Maria. Foi uma honra estar aqui contigo. Até a próxima. Muito gosto. 2 em 1, em Obrigado. 2 partes, Simão Mancini.